começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais o nosso podcast Ed3, podcast dedicado a falar de NBA. E hoje estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga, para falar tudo o que aconteceu nessa trade deadline que, acreditem se quiser, foi surpreendente dessa vez. Não foi tão fria ou morna quanto as últimas trade deadlines das temporadas passadas. Estamos aqui no dia 20 de fevereiro, demos uma pequena escorregada neste episódio aqui, ele deu uma leve atrasada para sair. Estamos aqui no final de semana do All-Star Game, logo depois de um morníssimo torneio de enterradas, mas estaremos aqui hoje para falar apenas das trocas que balançaram e agitaram esta liga profissional de basquete americana. Muito bem, Mano Mixel, um ótimo dia de domingo ensolarado para você nessa sacada maravilhosa para aqueles que nos veem em vídeo. Tudo bem? Muito obrigado, Rafael Medeiros. O dia realmente está muito bonito. Eu confesso que ao invés de estar aqui gravando um podcast, eu preferi estar na piscina aqui do prédio. Mas compromissos são compromissos, né? Nós estamos aqui porque eu gosto muito de vocês mesmo. Muito bem. Gabriel Spangero no seu cenário natural ali, na sua parede branca. No nosso escritório aqui de casa, né? Mas o Mano Mixer fica humilhando aí com essa sacada, essa vista aí. Fez até questão de reiniciar o computador para aparecer essa sacada pra gente, né? Foi para jogar na cara. Fui lá porque eu não queria privar vocês dessa visão maravilhosa. Primeiro do meu rostinho bonito, né? Lógico. E depois desse fundo de tela aqui mais. Muito bem. Falar das nossas amenidades de domingo, né? Neste domingo ensolarado. Vamos ao que interessa. Pergunta polêmica já para começar. Quem se tornou mais favorito ao título? Philadelphia 76ers ou Brooklyn Nets com a troca entre Ben Simmons e James Harden? Mano Mix. Difícil, né? Qual que é a minha opinião aqui, né? Eu até falei semana passada, né, que eu achava que o Sixers, com aquele time naquela situação, não brigava por título, enquanto o Nets era um time que, se conseguisse resolver os vários problemas que eles tinham para atingir o potencial dele, não só brigaria como título, como era, na minha opinião, amplo favorito. Depois dessa troca, eu acho que os dois estão num patamar muito parecido. Para mim, o Sixers sobe e o Nets, comparado com o potencial que ele poderia ter, desce um pouco. Porém, fica com um pouco menos de problemas para resolver, porque a menos que o Ben Simmons chegue lá e fale que também não quer jogar, o que me parece um pouquinho improvável nesse momento, pelo menos agora eles têm mais um jogador de peso. Acho que James Harden é melhor do que Ben Simmons, pelo menos no momento atual, né? Ben Simmons é mais jovem, tem mais linha para queimar. Mas eu acho que os times ficam mais equilibrados e são dois times que podem chegar. Não são meus favoritos ainda, mas acho que são dois times que podem chegar. Gabriel, acho que a gente ouviu muito assim, né? O Sixers saiu do 0, porque era o Ben Simmons sem jogar, né? Vamos lá, né? Pro 8, pro 9, com uma estrela do quilate do James Harden. Porém, né? Acho que tem outros elementos dentro dessa troca que são importantes a gente analisar. Não foi elas por elas, né? Não foi Simmons por Harden tão simplesmente. Foi Simmons, Steph Curry, aliás, desculpa, Steph Curry ia ser demais. Se o Steph Curry estiver nessa troca aí, tudo que eu falei aqui, eu acho que o Nets fica forte demais, tá? Não, ele era campeão, ele era. Mas foi Ben Simmons, Steph Curry e André Drummond para o Brooklyn Nets e o Nets só, né, entre aspas, devolveu o Harden. O que falar dessa composição? Porque muita gente esperava que fosse realmente ser um pelo outro. No final do dia, o Sixers teve que mandar mais coisas, né, pelo tamanho da estrela que é o Harden na liga.
Eu acho que foi você abriu mão, por exemplo, também de Seth Curry, que é o principal arremessador do time, um dos melhores da liga hoje, que você já dá uma baqueada no time. Eu acho que o Sixers sentiu isso, acho que foi o primeiro ou segundo jogo depois da trade deadline que eles tomaram a lavada do Celtics de 135-87. Acho que foi um pouco desse impacto e tentar se reajustar no primeiro jogo, né? Até porque o Harden não entrou ainda para jogar com o 76ers por causa da lesão que ele está se recuperando, também ficou fora do All-Star Game que está tendo nesse final de semana. Mas acho que o impacto que tem é a questão que a gente comentou, né? Você tem um zero que era Ben Simmons, que não estava jogando por tudo isso que estava acontecendo, né? Que a gente já discutiu bastante. E entra um James Harden, que também é um cara excepcional, né? Você vai colocar muito peso no 76ers e elevar o patamar do time, acho que realmente para o que a gente estava falando, de subir a um nível possível de chegar à final de conferência, a brigar por título. Tem outros times que realmente brigam também, mas eleva o patamar deles. Mas assim, o James Harden acho que também é um cara que joga muito bem, tem um arremesso muito bom também, que eu não sei se vai ser elas por elas, né? Porque você perde também o André Drummond, mas você tem o Embiid do lado. Então, assim, acho que foi uma troca, pesou um pouco mais pro lado do Sixers, pelo tanto que eles abriram mão, mas do outro lado que o Michel comentou também do Nets ainda ter os problemas, você ainda tem o Kyrie para resolver ali no meio do caminho, né? Então, acho que isso impacta também. Deixa eu falar, meu amigo. Que eu queria adicionar aqui, eu acho que assim, tem várias óticas para você olhar para essa troca, né? Primeiro, a ótica que eu acho que provavelmente os times adotaram é que nenhum deles estava sendo feliz com o que tinha em mãos naquele momento. Então, assim, o Sixers perdeu Ben Simmons? Perdeu. Há mais de 6 meses, não foi agora. O Harden saiu, forçou mais uma troca? Forçou. E já vinha forçando há algum tempo, ou de alguma maneira, mesmo que não estivesse forçando ainda, não vinha rendendo o que se espera dele. Então, nesse ponto de vista, pensando nessa temporada, eu acho que os dois times saem ganhando no curto prazo. E aí, um ponto, eu concordo, né? Se a gente for olhar para tudo que foi colocado em jogo nessa troca, né? Ela é uma troca que é melhor, na minha opinião, para o Nets. Porque você troca um cara que é uma estrela, tudo bem, mas que já há 2 temporadas ou 3 não rende o seu melhor, já tem 33 anos, se eu não me engano, 32, 33 anos, por um outro jogador muito bom de 25 ou 26 e mais alguns jogadores interessantes ali. O ponto que no final eu acho que torna essa troca possível é, de novo, o cenário atual, né? O Ben Simmons não está sendo trocado no valor do Ben Simmons. O Ben Simmons está sendo trocado no valor de um cara que, por conta de uma situação de elenco e de jogo, simplesmente falou que não ia mais jogar. E se recusou a ser disputado durante 6 meses aí, mas não jogou. Então, eu acho que é muito esse contexto aí que a gente tem que analisar. Se a gente fosse pensar só no que esses caras podem fazer, acho que o Nets saiu ganhando. E o que você comentou do Harden, além dele não estar nesse melhor rendimento, né, do auge dele, já estava tendo algumas conversas de vestiário, né, que ele não estava satisfeito lá, e eu estava lendo, não sei se eu li ou se eu ouvi em algum lugar essa semana, que o clima lá no Nets já está muito mais light, né, tá menos tenso lá também, porque é aquela famosa laranja podre, né, começa a fazer conversinha de um lado para o outro, vai impactando o time como um todo, né. Espera só o Ben Simmons receber uma bola debaixo do aro e não chutar e passar do lado pra você ver como vai E ficar o voltar a ficar com medo do lance livre é foda, né? Mas, cara, eu acho que eu concordo com o Mamito. Para mim, o Nets saiu, na minha visão, saiu ganhando nessa troca. Primeiro porque pega um defensor de elite, coisa que o Nets não tinha, que é o Ben Simmons. O Nets não tinha esse cara, pelo contrário. Eu acho que é um cara que vai encontrar muito fácil o Durant em posições ótimas para fazer cesta. O Ben Simmons é um excelente passador. E ainda deu de bandeja para o Nets um baita de um arremessador, que é o Seth Curry.
que vai dar mais profundidade. O Nets estava precisando, o Joe Harris não jogou ainda essa temporada, e deu um pivô para o Nets, coisa que o Nets também estava precisando, que era o Drummond. O Drummond não é o melhor pivô da liga. Não é. Mas é um cara que pode contribuir para esse time numa final de conferência, numa semifinal de conferência, pode dar trabalho num jogo mais equilibrado, num jogo onde o Nets precisa encarar um banco de reservas do outro time. Eu acho que o Drummond vai ser importante para isso. Por outro lado, o Sixers recebe um Harden que vai olhar para o lado e, na minha visão, não vai ter para quem passar a bola para atacar. Porque ele perdeu o grande arremessador dele, que era o Seth Curry, e apesar de ter o Embiid e o Harden ser conhecido por, né, assim como um pouco como o Chris Paul, ajudar muito a elevar o patamar de pivôs, cara, o Embiid essa temporada, ele tá jogando de um jeito tão diverso, tão diversificado, que fica difícil para mim imaginar, e aí eu queria ouvir até vocês isso, se ele vai ser o pivôzinho que vai fazer o corta-luz ali, o pick and roll pro Harden e receber embaixo da cesta. Ele não é esse cara. O Embiid não vai ficar simplesmente no pick and roll. O Embiid definitivamente nessa temporada, ele não é esse cara. Ele é o cara que tá arremessando para 3, ele é o cara que tá arremessando da média distância, aliás. É o cara que tá infiltrando, o cara que tá fazendo jogada de isolation. É um cara com uma mobilidade para um pivô que é absurda. Então você imagina, né? Vamos pegar o Harden batendo para dentro, tudo bem, ele vai ter até a opção do Embiid para fora, se o Embiid espaçar a quadra. Mas depois ele vai passar para quem? Para o Matisse Thybulle. Ele vai passar para o Tobias Harris. Ele vai passar para o Maxey. E o Maxey provavelmente não vai jogar com o Harden, porque, né? São posições iguais. Então eu acho que o Sixers perdeu um pouco de profundidade não com a troca do Ben Simmons. Eu acho que era imprescindível que o Ben Simmons fosse trocado. Mas ele perdeu um pouco de profundidade, na minha visão, com o restante do elenco que ele mandou, e perdeu um pouco de poder ofensivo. Que eu acho que vai ser o grande quebra-cabeça para o Doc Rivers, como é que ele vai encaixar agora esse time com o Harden nesse novo desenho. Esse é só, assim, acho que a minha pulga atrás da orelha com essa troca para o Sixers. E eu acho que o Nets, a hora que o Durant volta e se junta ao Ben Simmons, cara, o Nets vai ter um time fortíssimo, na minha visão. Eu acho que talvez o caminho da Filadélfia, isso é um desafio, né? O Harden jogou muito tempo no Houston como o cara do time. Essas perguntas que você fez, para quem ele vai passar a bola? Não existiam, porque ele não passava a bola. Ele chutava todas. Ele fez uma temporada que ele fez uma sequência de jogos assim próximos de mais de 50 pontos assim seguidos. Ele chutava muito volume de chute de 3, forçava muita jogada para ganhar lance livre. Então, assim, é um cara que eu acho que ele não necessariamente precisa de outros jogadores em volta ali. Claro que ele precisa de coadjuvantes, tanto é que no Houston, apesar dessas grandes temporadas, ele sempre faltou um pouquinho para, de fato, chegar ali numa final de NBA e brigar pelo título, né? Mas o que eu quero dizer é que é um cara que eu acho que ele é muito autossuficiente se ele estiver bem para pontuar e criar jogadas. O ponto esse papel, teoricamente, hoje já é do Embiid lá, né? Então, assim, como conciliar as duas estrelas? Não sei se o Embiid vai jogar para o Harden. Acho que extremamente improvável nesse momento, porque o Embiid nesse momento é maior que o Harden. Enfim, então... Concorda comigo que o encaixe ficou complicado, né? Eu acho que ele é possível, tá? Eu acho que ele é um encaixe mais possível do que, por exemplo, me parecia o encaixe do time do Lakers lá atrás. Sim. Mas tem trabalho para fazer, concordo. Muito bem. Falamos a expectativa é que ele volte agora, né? Depois do All-Star. Ele volte agora do All-Star, né? Muita gente brincando, né? Que o James Harden, no momento em que ele começa a pedir trocas, né? Ele foi assim no Houston, foi assim agora no Nets, ele começa a inchar, né? Ele parece que vai virando um Majin Buuzinho ali, como que para quem assistiu Dragon Ball Z, né? Tem que perder os quilinhos que ele incha ali nesses momentos.
E agora voltar. E o Ben Simmons, eu acho que estreia muito em breve. Acho que basicamente é voltar a ter ritmo de jogo, né? Ficou muito tempo parado, como o Mano Mixel lembrou, não estava jogando. Porque fisicamente ele tá bem, não tem nenhum problema, né? Nenhuma lesão, nenhum tipo de contusão, nem nada. Muito bem, essa foi a. Ponto que Opa. você falou do Ben Simmons, Rafa, desculpa cortar, um ponto que é positivo e bacana de ter visto, ele já deu entrevista, ele já está participando de treinos, então tipo, ele está começando a aparecer. É que é complicado quando você fala que ele estava passando por problemas lá de saúde mental e tudo mais, né? A parte psicológica estava abalada, mas pô, tá começando a dar as caras, isso eu acho que é um bom sinal. Não, acho que isso é ótimo, e é ótimo para quem gosta de basquete ver esse cara saudável e bem, porque apesar de todas de tudo que aconteceu ao redor dele, principalmente nos playoffs da temporada passada, cara, o Ben Simmons é um jogador muito bom, que vai contribuir para qualquer time na NBA, cara. Né? Acho que o Nash, né, precisava de um cara para defender ali melhor, para ser um comandante, desculpa, da defesa desse Brooklyn Nets, que não existe, né? Não tem. Malemar, numa comparação bem chula, acho que o Ben Simmons pode ser muito bem o papel que o Draymond Green exerce no Warriors, cara, dentro do Nets. É um cara que comanda a defesa, que grita, que tem a potência vocal ali para, né, para poder ser o grande defensor. E no ataque vai contribuir do jeito dele, cara. Não vai arremessar de 3, não vai arremessar de muito longe, mas vai encontrar os caras livres para poder arremessar. Se eu sou o Nash, esse é o desenho que eu procuraria encontrar. É o Ben Simmons armando o jogo, inclusive, na minha visão. Muito bem, falamos da troca mais polêmica da trade deadline. Foi a troca que mais agitou o dia 10 de fevereiro, o dia que se encerrou esse evento, né? Se encerrou as trocas. Muito bem, vamos falar agora de um outro time que já havia falado que estava em reconstrução há um tempo também, né? Que iniciaram uma reconstrução. E parece que durante a trade deadline aí sim realmente mostrou a que veio nessa reconstrução. Estamos falando deles, os amarelinhos e azuis de Indiana, o Indiana Pacers, time que doou aí, né, cedeu suas duas principais estrelas, né? Acho que tinham 3 grandes estrelas ali do Indiana que muita gente cogitava que seriam trocadas. As duas principais eram o Domantas Sabonis e o Miles Turner. E no final, eles acabaram trocando o Caris LeVert e o Domantas Sabonis. Vamos começar com a do Caris LeVert, que eu acho que é mais simples. O Pacers trocou o LeVert para o Cavs, e muita gente já especulava que o Cavs fosse atrás de um armador nessa trade deadline em função da lesão do Ricky Rubio. Quando o Ricky Rubio sai, o Cavs perde ali o seu armador reserva para a posição do Garland, e o Cavs fez exatamente isso, né? Então entregou o Ricky Rubio para o Pacers e recebeu do Pacers o Caris LeVert. Além disso, né, houve algumas trocas de draft, né? O Cleveland cedeu uma escolha de segunda rodada para o draft desse ano, né, dessa temporada que vem, e o Ricky Rubio, o Pacers, né, que recebeu uma escolha de segunda rodada, e caramba, não, me embananei todo, galera. Foi mal. Mas ambos os times receberam escolha. O Cavs ele recebe uma escolha de segunda rodada do draft e o Pacers recebe uma de primeira rodada do draft protegida e 2 escolhas de segunda rodada do draft. Uma delas em 2027 apenas. Isso, perfeito. Me
Muito obrigado pelo suporte neste momento, pelo meu embananamento. Muito bem, acho que comentar rapidamente dessa troca, o que vocês acharam? Acho uma troca simples entre dois times que né, o Cavs já sonhando com alguma coisa e trazendo o Lavert para tentar compor o elenco e brigar realmente no patamar que o Cavs está brigando no atual momento, e outro Pacers se desfazendo do elenco pesado e, sinceramente, até abrindo espaço na folha salarial para o ano que vem. Eu acho que essa foi uma troca boa para o Cavs. O Cavs ele tem um dilema até interessante ali, né? A gente já falou que ele talvez seja o time mais surpreendente da temporada, o time que está mais acima do que era esperado dele de maneira geral, né? Isso, obviamente, é positivo e isso acontece porque muitos jovens jogadores, inclusive, né? Enfim, muitos jogadores ali estão rendendo mais do que o esperado. Mas qual que é o dilema? Ele está naquele ponto de assim, putz, será que eu deveria tentar fazer alguma troca ou alguma movimentação para, quem sabe, brigar pelo título? E o problema desse cenário é que, como ele era um time que não tinha grandes estrelas e, de repente, alguns ativos assim, se valorizaram, provavelmente uma grande troca só seria possível abrindo mão exatamente dos jogadores que levaram ele para esse patamar. E com essa troca, eu acho que eles acabam não fazendo isso, porque o Ricky Rubio não era um cara longe de imprescindível para o time na rotação principal ali. E eles trazem um cara que é interessante. Eu acho que um cara interessante, um cara que pensa no curto prazo, acho que adiciona, sim, um pouco de potencial. Para mim, o Cavs está naquele patamar de times, assim, ele não é um dos meus favoritos ao título, mas ele é um dos que pode surpreender ainda mais do que já surpreendeu. Então, assim, acho difícil que seja campeão, mas não acho impossível que chegue lá. O Cavs é o meu Atlanta Hawks do ano passado. Pois é. Gosto mais do Cavs do que do Atlanta Hawks do ano passado. Muito mais. E acho que você tocou num ponto. O Lavert não é uma grande estrela, mas ele veio, né, finalmente para uma temporada que estava bem. Inclusive, era um dos caras que, quando o Pacers anunciou o rebuild, a gente falou, cara, peraí, não, mas não troca o Lavert, porque ele tá numa boa temporada esse ano, ele tá num momento bom. Tipo, não faz sentido trocar ele. Faz sentido trocar o Miles Turner, o Sabonis, que estão lá há 10 anos e não conseguem fazer nada. Ele 18 começou a mostrar serviço nessa temporada, ainda mais depois que ele foram anunciados que ia ser trocado e fazer o rebuild, né? Então era um cara, eu lembro mesmo que a gente comentou isso. 18 pontos por jogo, 3,6 rebotes, 4,4 assistências, que coloca ele como 38º maior pontuador da liga, 43º maior assistente. E além de tudo, é um jogador relativamente jovem, certo? Temos ali, não vou lembrar agora aqui, mas deve ter seus 24 anos também. Se não me engano, ele é do draft de 2017. Enfim. Boa. 17. E você pensa, né, Onyx, um cara com essas médias vindo do banco do Cavs, cara, torna o Cavs um time bem mais amplo ali, bem mais profundo e, cara, com opções, que não vai deixar a peteca cair numa segunda rotação, por exemplo. Então, cara, eu gostei demais dessa troca para o Cavs. Meu coração essa temporada é vermelho, esse marrom aí do Cavs aí, que é tipo um vermelho mais escuro. Então, go Cavs. E, cara, eles estão ficando com um time que, além de tudo, é muito jovem. Muito jovem. É muito jovem. O time é jovem e tá forte, né, cara? O time já é bom e é muito jovem. Se eles souberem trabalhar esse time vai dar muito trabalho por muito tempo. Por muito tempo. E, cara, assim, ontem, só comentando rapidamente, assistindo o torneio de habilidades do All-Star, né? Cara, o Mobley é um fenômeno da natureza, cara. Esse moleque é assim, para um pivô, cara, é fenomenal o controle de bola que esse cara tem, o arremesso que esse cara tem, a mobilidade que ele tem. E esse cara vai dar muito trabalho na liga aí por muito tempo, cara. Vou confessar uma coisa aqui, eu tenho uma raivinha dele porque ele não quis vir para Houston.
Porque o Houston, se vocês lembrarem aí, tinha a segunda pick, que era muita ideia de Jalen Green ou Mobley, né? E apesar de naquele momento até havia uma certa tendência maior, eu lembro que o nosso amigo Rafael Medeiros, se eu não me engano, achava que o Evan Mobley tinha que ser a primeira pick, inclusive na frente do Cade Cunningham. Sim. Podemos aqui dar o braço a torcer, né? Realmente, dos três, é o que está fazendo a temporada mais impactante. Mas uma das razões do Houston nem ter considerado escolher ele é que ele não se disponibilizou sequer a treinar lá no Houston, como é muito comum que os calouros façam com alguns times que podem vir a draftá-los, né? Então, realmente, ele não queria jogar em Houston. Então, quero mais que ele se exploda agora, mas enfim, está fazendo uma grande temporada. E aí você fica com o Jalen Green, que foi a segunda opção, que não tá fazendo o que era se esperado, né, cara? Não, está fazendo uma temporada Hoje. bem mediana. Mas não foi só ele, não. O Jalen Suggs também não quis treinar no Toronto, e aí por isso que o Toronto escolheu o Scott Barnes, e aí o Jalen Suggs foi parar no Magic. Os caras também. Você acha que é só o James Harden que força a troca? O Calouro também força uma troca aí, meu amigo. E tá com poder, em calouro, forçar alguma coisa. É o futuro da liga, né? Esses caras que chegam ali para brigar ali nas primeiras 3, 5 posições de draft, esses caras já chegam com o poder na mão. Já estão criando os monstrinhos já. Muito bem, continuando em Indiana, vamos para a segunda grande troca aí do Pacers, né? Que aí, Rafa, vou deixar você. Aí tem sabor nessa troca. Deixa o Rafa, senão vai dar ruim. Não, cara, eu não posso comentar essa troca porque senão eu vou me emocionar, cara. Eu vou me emocionar. Nessa troca, meus queridos amigos, o Pacers se desfez de na minha visão, sua principal estrela dos últimos 3, 4 anos, Domantas Sabonis. Além disso, enviou Justin Holiday e não é coincidência. Ele é irmão do Drew Holiday, né? São 3 irmãos Holiday que jogam na NBA, assim como 3 Antetokounmpos. Jeremy Lamb e uma escolha de segunda rodada. O Pacers envia do draft do ano que vem, né, 2023. O Pacers envia este combo para Sacramento. E o Sacramento devolve com Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson, que já foi dispensado pelo Pacers e assinou nessa madrugada com o Chicago Bulls. O Pacers deu o buyout do contrato do Thompson e o Bulls foi lá e assinou. Só lembrando, apesar do fim da trade deadline, os times podem fazer esse tipo de operação quando há um buyout, né? Um encerramento de contrato. O cara encerra o contrato dele ali, ganha as compensações financeiras que ele negociou com a franquia e tudo mais, e ele se torna meio que um agente livre, e nesse momento ali o outro time pode assinar com ele. Vocês não vão falar dessa troca, porque se eu falar, vai rolar um momento craque Neto aqui com essa troca, entendeu? Acho melhor vocês falarem na racionalidade, na frieza do coração de vocês. O Rafa vai se emocionar. Eu acho que o Pacers ele segue na linha, né, da reconstrução que ele já tinha comentado, troca o Domantas Sabonis e o Caris LeVert. Acho que deixa o Miles Turner talvez querer assumir um pouco mais de protagonismo que ele já queria ter, né? Que ele falava que ele era só mais um role player, né? Um cara na rotação. Talvez ele possa ter um pouco mais de protagonismo que ele desejasse lá. E você recebe o Tyrese Haliburton e o Buddy Hield, principalmente, que aí eu acho que o Rafa vai chorar nesse momento. Novos e com muito potencial, né? Então você tem pessoas novas e pessoas boas com um longo alcance de temporada, né? Muitos anos na liga. Mas assim, o Kings, por mais que ele perdeu essas duas principais estrelas, recebe o Domantas Sabonis, que ele é um pouco mais velho, mas ele ainda é um cara novo, né? Acho que você pode ter um certo impacto no time também por ser Domantas Sabonis e o que ele tem.
Acho que no o longo Gabi... partido, né? Mas acho que o Donis tem o seu impacto. Boa, Gabi. Fala aí, mano Mix. Eu acho. É uma troca interessante, tá? Na minha opinião. Acho que pode ser uma troca positiva até para os dois lados em determinados momentos. Acho que é uma troca que, quando a gente pensa na estratégia de longo prazo, talvez ela faça mais sentido para o Pacers, que declarou um rebuild, tá pegando jogadores mais jovens e tudo mais. Se bem que concordo com o que o Gabriel falou, Domantas Sabonis tem 25 anos. Então tem muita lenha para queimar. A gente pode botar aí nas costas desse cara pelo menos mais 10 temporadas aí. E acho, Exato. qual que é o problema, aspas, da troca pro Kings, na minha opinião? O Kings abre mão de mais potencial futuro do que o Pacers aqui. E o Kings ganha no curto e médio prazo, na minha opinião, não é suficiente ainda para torná-lo um time competitivo que vai brigar por título. Então, assim, acho que o Kings sai no curto prazo melhor do que era. Acho que o Kings vai ter mais chance de, por exemplo, pegar um play-in, um play-off, eventualmente, nessa temporada ou em outras. Mas não vejo o Kings como um dos principais times da conferência, nem para brigar por título de conferência. Então, assim, enquanto para o Pacers, agora, finalmente parece ter um caminho sendo traçado, ó, de fato é um rebuild, de fato estamos trocando, de fato estamos pegando jovens, vamos reconstruir o time, eu ainda fico um pouco na dúvida qual que é o caminho traçado para o Pacers, qual que é o objetivo do Pacers. Eles acham que com esse time dá para ser campeão? Eles têm algumas outras trocas no caminho, que eu acho que com esse time ainda não dá. Que outras trocas e movimentos podem acontecer no médio e no longo prazo aí para viabilizar isso? Entendeu? Então é mais ou menos nessa dúvida, porque eles abriram a mão de alguns prospectos bem interessantes. Então, deveria ter um bom plano para isso. Às vezes eu tenho dúvidas, Rafael Medeiros. Interrogação, como diria um outro grande nome do jornalismo esportivo brasileiro, que não é o craque Neto, que é quem você vai encarnar agora. Não, na frieza do momento eu concordo em gênero, número e grau com a tua análise. Acho que o Kings, que não acerta em escolhas de draft, e acertou com o Harley Burton, mesmo nessa temporada péssima que o Kings vem fazendo, ele era o único ativo assim do Kings, né, como um bom jogador. Cara, ele se livra, mas beleza, o Sabonis vai trazer um impacto, vai, né? O Sabonis já trouxe, na verdade. Você pegar os 2 primeiros jogos do Sabonis no Kings, parece já outro time. Parece um time mais organizado, parece um time que tem um pouco mais de repertório de jogo, um pivô que, né, o Sabonis jogou mais de pivô, inclusive, nos primeiros jogos dele. Um pivô que sabe, né, parar ali na cabeça do garrafão e rotacionar, mas, pô, você perdeu a sua grande estrela, a pessoa em quem você deveria, na minha visão, se eu sou GM do Kings, construir o time ao redor e não se dispensar dele, né? Por outro lado, olhando para o Pacers, eu fico na dúvida se eu reconstruiria o meu time ao redor do Miles Turner. Eu não acho que o Miles Turner é tudo isso, apesar de também ser jovem, para se reconstruir um time ao redor, né? A gente acabou de falar do Ricky Rubio, você pegou o Harley Burton, você levou o Buddy Hield, que na minha visão é como diz o Romulo Mendonça, é um incendiário em alguns momentos, incendeia o jogo em alguns momentos com a bola de 3, mas não é tudo isso que se vende, né? Se fosse tudo isso, teria ido inclusive para o Lakers no começo dessa temporada, na minha visão. Mas, cara, acho que o que mais dá raiva como torcedor do Kings é do Kings ter se livrado do único cara, na minha visão, hoje, o único jogador que tinha honra em vestir a camisa do Kings. Com a saída do Haliburton, eu vi vários vídeos do draft dele, da emoção do momento em que ele é escolhido. O quanto esse moleque honrou e jogou pela camisa do Kings, coisa que De'Aaron Fox,
não tá fazendo, tá tendo a sua pior temporada da NBA. Marvin Bagley também, que a gente vai falar numa próxima troca aqui, não estava fazendo. Então, como torcedor do Kings, eu acho que mais uma vez o Kings errou. Por mim, eu implodia esse time e começava tudo de novo com o Haliburton sendo minha grande estrela. Mas fazer o quê? É o Kings. E a gente vai continuar nessa jornada de que não sabe nem se quer tancar ou se quer ir para um playoff. Então, esse é o Kings, É isso infelizmente. porque o Kings já tinha dado bastante notícias de que não faria nenhuma movimentação, né? Não, vamos manter e fazer o time em cima do Haliburton, De'Aaron Fox, Buddy Hield, e não faria nada e do nada foi e se livrou dos principais caras, né? Parece que falta plano, né? É demais. E você vê assim, né? Foram 2 jogos que o Sabonis entrou, elevou o patamar. Aí pegou o Nets. Aí você fala, pô, vai pegar o Nets sem Durant, sem Harden, com o Seth Curry e o Drummond chegando aí meio desentrosados. Foi lá e apanhou do Nets. Entendeu? Tipo, assim, cara, é um incremento num curtíssimo prazo. Eu gosto muito do Sabonis, acho que ele seria um jogador para qualquer time da NBA, mas eu acho que até ele errou com essa troca. Eu não teria ido para o Kings, sendo bem sincero. Mas era isso. Ó, mantive minha. Nos ouvem no Spotify, eu preciso descrever para vocês a cara sentida de Rafael Medeiros com essas últimas frases dele. No momento que ele falou que acho que até o Domantas Sabonis errou, ele olhou para baixo, deu uma suspirada, balançou a cabeça. Não tá fácil a coisa Escorreu para a o lágrima. torcedor Kings. Não tá. Eu acho que a galera do Sacramento Kings BR lá que eu tô no grupo, e eu confesso que eu muito pouco participo do grupo, nem consigo acompanhar a velocidade das mensagens da galera, mas é isso, cara. Acho que ter se livrado do Buddy Hield foi ótimo pra gente, mas perder o Haliburton doeu no coração de todo torcedor do Sacramento Kings. Muito bem, vamos para uma outra troca agora, que essa, para mim, Rafael Medeiros, foi muito surpreendente. E eu acho que também deve ter sido surpreendente para algumas pessoas que acompanham o NBA, porque era uma troca que todo mundo, inclusive no começo da temporada, muita gente falou na off-season, não, vai trocar, vai rolar, não tem como, o clima não era bom na temporada passada. Porém, ao longo dessa temporada, as 2 grandes estrelas estavam se alinhando. O Porzingis vinha de uma temporada boa, estava vindo bem de médias. Nos momentos em que o Doncic não pôde jogar, ele segurou muito bem o time. Parecia que o Jason Kidd tinha encontrado o lugar do Porzingis no time. E aí, o que o Dallas fez? Mandou o Porzingis para o Washington. Então, o Wizards recebe o Porzingis e o Mavs recebe Spencer Dinwiddie e o Davis Bertans em troca. Nessa troca que agitou esses 2 times, acho que é uma troca interessante da gente falar. Acho que tem bons pontos para os 2 lados, mas na minha visão foi uma troca surpreendente. Eu não esperava que o Porzingis fosse sair de Dallas, não nesse momento. Eu tô com você nessa, tá? Eu acho que ele é um jogador que ele teve contusões, né? Teve momentos não saudáveis aí num período recente, que até é uma das dúvidas que se joga sobre ele aí. Mas eu concordo com você, eu acho que o Dallas vinha bem. Talvez o Dallas viesse no melhor momento do Dallas em muito tempo, né? Tô na dúvida se era hora de fazer alguma mudança substancial, a menos que fosse uma grande oportunidade de mercado, o que não é o caso, por mais que eu concorde que a gente possa discutir pontos favoráveis e desfavoráveis dessa troca para ambos os lados, não foi uma grande tacada, não foi uma tacada que muda o time de patamar. Dallas tão difícil de arrumar ali o negócio, né? Tipo, quantas temporadas que a gente fala, cara, o Doncic sozinho, né? Quantas não? 2, né? Enfim. E agora tava legal, o time vinha de sequência positiva, estava melhorando na tabela, estava bem posicionado.
Enfim, não sei. Vamos ver como vai ficar, né? Essa é uma troca que eu tenho pouquíssima opinião formada. Conto para vocês se eu achei boa ou não depois daqui uns 6 meses, mais ou menos. Para ver se vingou ou se não vingou, né? Exatamente. Eu estava até lendo sobre o Porzingis sendo trocado. Acho que o General Manager até ligou para o Doncic no momento que fosse fazer, que nem o Doncic estava esperando isso. Ele não atendeu a ligação porque ele estava na soneca. Então foi uma surpresa também para Luka Doncic, imagina para gente. Mas acho que um pouco do que o Rafa comentou, né? O Porzingis que talvez passou por esses problemas de lesões, não estava se encaixando muito bem, até o trabalho que o Jason Kidd fez para tentar encaixar e pareceu que estava começando a dar certo, aí vem esse balde de água fria, né? Então acho que surpreende um pouco. Um comentário que eu vi que na verdade o Spencer Dinwiddie comentou é que quando ele saiu do Wizards, apesar do Wizards ter começado bem na temporada, a gente até comentou sobre ele, chegou até, se eu não me engano, até ser primeiro, né, na conferência, e depois já começou a voltar para o lugar que a gente esperava, né? É que lá no Wizards o pessoal não estava muito com a definição de qual era o papel de cada um, né? E que você e ele sentindo ali no Dallas seria, poxa, pelo menos eu sei o que eu tô aqui fazendo, eu tenho meus minutos ali, venho do banco, volto, pelo menos eu tenho um pouco de noção do que está acontecendo, que ele não tinha no clima lá do Wizards. Então, acho que é uma coisa que a gente pode acompanhar, se vai ter o entrosamento, e a gente dá de novo a opinião, escuta Michel Braga daqui a uns 6 meses para pegar o palpite de mestre, de especialista aí. Eu acho que a troca foi boa para os dois times, tá? Eu acho que não só você traz o Dinwiddie para ser o reserva do Burson como armador principal do Dallas e para uma segunda rotação. Acho que ele não vai ser titular nesse time do Dallas, não enxergo ele sendo titular no Mavs hoje. E você traz o Bertans, que é um bom arremessador. Então, você está dando para o Doncic, acho que as duas coisas que o Dallas sempre prometeu para ele, né? Vou te rodear de bons arremessadores. Então, você tem agora o Burson, que está arremessando muito bem nessa temporada. Você tem o Finney Smith, que também está numa temporada muito boa. E agora você está trazendo mais o Bertans, mais um chutador, principalmente ali do corner, para adicionar para opções para o Tesouro. Por outro lado, você leva para Washington um cara que pode desequilibrar ali, cara. Acho que tem outros grandes caras para competir com o Porzingis. Tem o Hashimura, tem o Gafford e vai ter ele. E o Wizards, a gente vai falar também aí, se livrou do Montrezl Harrell, enviou o Harrell para Charlotte. Mas eu acho que, cara, assim, sendo bem pragmático aqui, acho que foi bom para os dois, cara. Tudo bem que o Porzingis vinha numa temporada muito boa, mas não sei se pivô era o problema do Dallas. Acho que o Dwight Powell principalmente o Dwight Powell e o Max Cleaver, o Jason Kidd tem feito bom uso dos dois nessa temporada. Cara, e ele trouxe eles trouxeram aquilo que eles sempre prometeram para o Tesouro. Cara, vamos trazer bons caras ao redor aqui, principalmente de perímetro. O Dinwiddie é um bom arremessador, não deixa de ser um mau arremessador. E você vai ter mais opções para quem passar a bola em alguns momentos em que a marcação dobrar para cima de você e etc. Mas, como muito bem disse meu amigo, vamos ver o que vem por aí nessa troca e o que vem por aí. Só lembrando, e aí já tentando passar para uma troca aqui rapidamente, a grande especulação dessa trade deadline era que o Dragic, o Goran Dragic, ex-armador do Miami Heat, vice-campeão da NBA com o Heat, que tinha ido para o Raptors, fosse parar no Mavs, porque ele é esloveno, assim como o Doncic, e o Mavis queria alguém para ser o banco do Burson, né? Que é, no caso, agora o Dinwiddie. Então, essa era a grande especulação, né? Que o Raptors fosse dar um buyout no contrato do Dragic e o Dallas fosse lá e pegasse o Dragic. Porém, até o momento isso não aconteceu e o Dragic foi parar no San Antonio Spurs numa troca envolvendo ele,
Tadeu Zian e Drew Banks indo para o Raptors em troca, uma troca acho que para a gente até, de certa forma, irrelevante. Mas essa era a grande especulação em cima do Dallas. Fala aí, meu amigo. Meu único interesse em qualquer coisa envolvendo, nesta temporada, em qualquer coisa envolvendo o San Antonio Spurs, é se eles vão atingir lá 29 vitórias para o Popovich se tornar o técnico mais vitorioso da história da NBA em temporada regular. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, vamos passar rapidamente aqui a por gente algumas... torce mais para o técnico do que para o time. Vamos passar rapidamente por uma troca que acho que é interessante a gente falar, porque até envolve ex-campeões da NBA aqui, e acho que essa é a última aqui que a gente pode se alongar um pouco mais, que foi uma troca quádrupla, né, envolvendo aí 4 times: Milwaukee Bucks, Sacramento Kings novamente, Detroit Pistons e Los Angeles Clippers. Então, só para todo mundo ficar tranquilo. O Milwaukee Bucks recebeu o Serge Ibaka, né, mais 2 escolhas futuras de draft e ainda compensações em dinheiro. O Kings recebeu Donte DiVincenzo, Trey Lyles e Josh Jackson. O Pistons, que para mim já adianto foi quem saiu ganhando com essa troca toda, recebeu Marvin Bagley. E o Clippers recebeu Rodney Hood, ele, esquecidíssimo aí, e Sam Ojeleye. Uma troca quádrupla que mexeu aí com 4 times e principalmente, né, com o nosso atual campeão da liga, que adicionou um pivô, né, um pivô campeão de NBA, inclusive, já até de certa forma um tanto quanto veterano, ao seu elenco, Serge Ibaka. O que falar dessa troca? Eu gosto do lado do Bucks dessa troca, viu? Assim, acho o Ibaka bom jogador. Não vem de temporadas muito saudáveis, esse é o ponto, e como você falou, já é um veterano. Mas se eles acreditam que eles podem deixá-lo saudável para que ele contribua de forma frequente, eu acho o Ibaka uma ótima adição para o time. Tá? Eu acho que... Me arrisco a dizer que é melhor do que qualquer um dos pivôs que eles têm lá hoje, tá? Como chama lá o cara que parece que ele é um estudante nerd do ensino médio, que ele tem até os mullets aqui, fugiu o nome agora? O Brook Lopes. Brook Lopes. Eu sou muito mais Ibaka do que o Brook Lopes ali jogando junto com o Antetokounmpo, por exemplo. Enfim, então eu gosto e ainda adiciona aí uns picks futuros, enfim. Acho que é interessante. Só relembrando, essa troca, né, muito provavelmente é motivada justamente pela lesão do Brook Lopes. O Brook Lopes praticamente não tem jogado essa temporada. E apesar do ídolo aqui do Gabriel, Bob Portis, tá destruindo nessa temporada, ainda assim o Bucks foi atrás de um outro pivô para conseguir compor o elenco. A gente sabe quem é o Bob Portis, né? Mas o Gabriel aí votou nele para All-Star, diria, hein? Sabe quem é? Bob Portis, melhor pessoa, cara, incendiário ali. A melhor pessoa. Mas acho que comentando um pouco com a relação com a torcida. Exato. Mas... Aí falando só um pouco de Bucks, acho que realmente é o que o Rafa comentou, né? Você traz um pivô para suprir aí essa ausência do Brook Lopes, né? Que tá fora por causa de lesão, e você joga ali, troca para o Kings o Donte DiVincenzo, que é um ponto que da temporada passada estava até que lesionado, mas eles foram campeões sem ele. Então, e voltou agora com pouca prioridade na rotação, jogando poucos jogos. Acho que talvez ele não tenha aberto mão de uma peça-chave muito complicada, né? Muito essencial para o time. Então, você traz uma necessidade que você está precisando, por causa do pivô, que o Brook Lopes está fora, e você abre mão de algo que não fez falta para você. Então, acho que foi pro lado de Bucks, acho que foi interessante, sim. Falando já do Kings nessa troca, eu gosto do DiVincenzo, acho que foi uma boa pro Kings.
o Marvin Bagley é outra, né? Cara, quando você pega o Kings, é quase um cemitério de jogadores, né? Você pega o Bagley foi... Eu tava comentando com o Gabriel, cara. O Bagley foi, salvo engano, meu segunda escolha do draft. Antes do Doncic, antes do Trae Young, nesse mesmo draft. O Kings escolheu ele. Então você tem ele, você tem o De'Aaron Fox também, que foi escolhido lá no topo, o Tyrese Haliburton, ou seja, todos esses jogadores que o Kings foi matando ao longo do tempo, e o Bagley não tinha, né? Não vinha bem até com o grupo do Kings, né? Não encaixava mais dentro desse time. Então acho que para o Bagley foi ótimo mudar de áreas. Para o Pistons é muito bom. Acho que é um cara jovem que vai adicionar nesse elenco jovem que o Pistons tem. A gente está falando muito do elenco jovem a gente falou muito do Houston, do Cavs, né, com dois elencos muito jovens, do Hawks com um elenco muito jovem. Eu acho que esse elenco do Pistons é um elenco jovem que vai dar muito trabalho daqui a um tempo. E acho que o Bagley pode ajudar a reconstruir esse time junto com essa molecada que está lá em Detroit. Tá? Eu sou um grande admirador da franquia Pistons, acho que é uma franquia muito bem sucedida e, na minha visão, eles fazem muito bem um trabalho de construção de time nesse momento. Então, para o Bagley, para mim, foi muito bom. E para o Pistons também. Para o Kings, cara, adicionou um bom armador, um cara com chute de 3 também, né? Apesar dos pesares que tinha perdido o Buddy Hield, mas que não tem se mantido saudável. Acho que é um pouco da interrogação em cima do DiVincenzo é exatamente a interrogação que o Mano Mixo trouxe sobre o Ibaka. Ele não tem se mantido muito saudável nas últimas 2 temporadas. Tem oscilado muito isso, o físico tem descontado aí no desempenho, na performance dele dentro dos jogos. Eu acho que fica um pouco de dúvida, né? Você perde o Haliburton e traz o DiVincenzo. Cara, tem nem comparação na minha visão. O Haliburton era muito mais jogador, é muito mais jogador que o Donte DiVincenzo nesse contexto como um todo. E, cara, pro Clippers, irmão, foi só, na minha visão, foi só se livrar do Serge Ibaka e diminuir o cap salarial, né? Porque o Clippers está estouradaço, deu uma enxugada. A gente nem acabou nem falando ainda aqui, mas eles também se livraram do Bledsoe. Então, o Clippers, na minha visão, está claramente tentando enxugar o seu elenco aí, até se preparando, na minha visão, para talvez uma movimentação mais forte no off-season, tá? Eu acho que essa temporada para o Clippers, dado que provavelmente nenhuma das 2 principais estrelas dele vai estar apta a entrar em quadra, e incrivelmente o time vai fazendo uma campanha minimamente decente sem as duas. Não boa, mas decente. É uma campanha muito parecida com o irmãozinho de Los Angeles, que teoricamente causou muito mais barulho, né? Então, sem as 2 principais estrelas, eles vão chegando ali. Eu acho que é um time que, se conseguir abrir espaço para fazer mais uma movimentação forte e tiver na temporada que vem os 2 de volta, eu acho que pode dar trabalho. Pode dar trabalho. Você imagina o Clippers abrindo um pouco de espaço na folha e contratando um pivô muito bom nessa off-season, por exemplo. Pois é. Cara, por exemplo, existe uma grande especulação, né, como o Suns não ofereceu a extensão máxima para o Ayton, que ele vire agente livre restrito, né? Então, será que o Clippers, por exemplo, vai preparar uma bolada para o Ayton? Cara, pode acontecer. Muito bem, muito bem. Galera, para encerrar essas nossas principais trocas, acho que foram muitas aqui, acho que a gente não vai nem conseguir passar em todas nesse episódio, mas acho que a gente precisa falar de um time que também, na minha visão, está entrando numa possível reconstrução. E eu digo isso porque eles trocaram a sua segunda principal estrela, um cara que tinha uma identificação absurda com a franquia, e a gente está falando aqui do Portland Trail Blazers. Então,
Eles cederam, né? Trocaram o CJ McCollum, né? Acho que foi uma das trocas mais assim movimentadas também da liga nessa trade deadline. Junto com o McCollum, eles enviaram o Larry Nance Jr., que eles haviam adquirido no começo da temporada, também durante a off-season, e o Tony Snell. Eles enviaram esse combo para o New Orleans Pelicans, e em troca receberam Josh Hart e Nickeil Alexander-Walker, Thomas Satoransky e o nosso brasileiro, Didi Lousada. Além disso, uma escolha de primeira rodada do draft do ano que vem e 2 escolhas de segunda rodada dos anos de 26 e 27, sendo que a escolha de primeira rodada que eles ganharam é protegida, tá? Então, assim, primeiro se desfez das suas grandes segunda estrela, né? Ontem até o McCollum disputou o torneio de bolas de 3 já com a camisa do Pelicans. E além disso, já tentando passar a régua aqui no Portland, eles também enviaram o Norman Powell e o Bob Covington para o Clippers, né? E em troca receberam o Bledsoe, Justin Winslow, que o Clippers também tinha adquirido do Memphis durante a off-season, Kel Johnson e uma escolha da segunda rodada de 2025. O que falar do Portland? O que vocês acharam dessas movimentações do Trail Blazers, galera? Eu confesso que o Portland é um time que eu não acompanho muito, então até me falta profundidade para falar algumas coisas, né? Mas acho que o que fica claro aqui é que talvez seja o time que mais mudou, né? Mais enviou e recebeu jogadores entre essas 2 trocas, porque foram todas trocas envolvendo vários nomes, enfim. Não tenho uma opinião formada sobre como as coisas vão andar, não, sendo bem sincero, Rafa. Fala, Gabi. Você tem também o Portland envolvendo também na troca com o Utah Jazz e o Spurs, né, Rafa? Então teve mais uma aí, eu não sei se você comentou dessa, o Joe Ingles vindo pro Portland, Elijah Hughes, aí joga pro Jazz também Nickeil Alexander-Walker, Juancho, Hernan Gomes, e o Spurs recebe Thomas Satoransky. E mais algumas escolhas de draft aí nesse jogo. Bem lembrado. Basicamente, eles pegam tudo que eles receberam do Pelicans e eles devolvem para o Jazz em troca do Joe Ingles, basicamente. Do Joe Ingles. Eu acho que sobre o Portland, o que a gente pode trazer é um pouco do que você comentou. Ele se livrou da sua segunda maior estrela, né? O CJ McCollum saindo, o Lillard ainda machucado, mas ainda tem aquela questão, né? O Lillard não fala publicamente que não quer ser trocado, né? Porque ele é fiel à franquia, e o Portland também comenta que, não vamos trocá-lo, vamos reconstruir o time. Acho que mostra um pouco de uma possível reconstrução, né? Que você tem o Anthony Simons jogando muito bem, não deixando, assumindo o lugar do CJ McCollum, né? Podendo ser um braço direito do Lillard aí para uma segunda, quando ele voltar, né? Para um segundo momento, quando o Lillard voltar. Se mexeu muito, acho que se livra do CJ, mas você tem o Anthony Simons como backup ali, e pode significar um pouco dessa reconstrução que eles estão querendo fazer, né? Mas o que fica meio incógnito parecia que eles estavam querendo tancar e agora eles estão jogando bem, estão ganhando jogos importantes aí, até do Memphis Grizzlies, por exemplo, né? Então, parece que está indo para trás, mas vai para frente. E acho que tem um pouco dessa interrogação para essa temporada. Eu acho que a única coisa que eu penso, né? Qual será o plano por trás disso, né? Falar de rebuild em torno do Lillard, cara, é estranho, né? Estamos falando de um cara aí de 31, 32 anos. Ele já está mais velho, né? 32, 33 anos. Leva 2 ou 3 anos. Se a gente vai tancar, se a gente vai draftar em cima de quem a gente tancou, né, dos picks que a gente vai ganhar tancando, tentar trazer algum outro jogador jovem, alguma coisa. Até isso aí render frutos, geralmente leva uns 2, 3 anos quando dá muito certo. Lillard com 34, 35 ainda vai ser o cara. Então talvez seja mais uma tentativa de um time que não estava indo tão bem, levar uma chacoalhada, trazer uns caras que podem encaixar e dar uma sobrevida. Mas enfim.
Não vejo esse time também indo para as cabeças. A não ser que o Portland chegue e pensa exatamente o que você falou, que faz totalmente sentido, Mano Mixer. E fala, não, pô, o Lillard não vai ser muito... O Lillard daqui 2, 3 anos, a torcida vai ficar puta, mas vamos trocar e vamos reconstruir o time do zero. Pode ser uma opção também, né? Pode fazer sentido. Encaixa muito no... Alguém tem que sair como o malvado da história, porque os dois são muito amores, né? Portland não abre mão do Lillard, o Lillard não abre mão do Portland. Eu acho que a NBA, para mim, ela tem 2 objetivos possíveis. Ou você veio para brigar para ser campeão, ou você vai tancar. Porque é diferente, por exemplo, quando a gente compara com as ligas de futebol, que você pode conseguir uma vaga para Champions, uma vaga para Libertadores, entrando ali em quinto, sexto. Ou você é o Kings. Ou você é o Kings, por exemplo. Ou você é o Portland, porque também tem um pouco essa característica aqui, né? Tem alguns times que eu fico pensando, nossa, o que será que esse cara tá tentando fazer, né? Esse GM aqui. E eu olho e falo, não sei. Tem caras que, obviamente, por exemplo, a gente critica muito o Lakers, né? E acho que eles mereceram as críticas. Mas alguém tem alguma dúvida que o plano do Lakers era para ser campeão? Não, nenhum. Aparentemente está dando errado, né? Ainda pode virar o jogo, mas aparentemente está dando errado. Mas até aí, você ter um plano e ele dar errado faz parte da vida. Agora eu olho para algumas franquias e eu não sei qual é o plano. Né? Enfim, o Trail Blazers, para mim, entra nesse grupo. Só um adendo, acho que tem um terceiro aqui. Mesmo que o time não consiga brigar lá em cima, né, ser campeão, ir para playoffs gera dinheiro, né, gera caixa para os caras. Então, dá para brigar para playoff. Gera, mas no fim, não é cap salarial também? É cap salarial. Sim. Entendeu? Então, assim, eu entendo, eu não estou dizendo que não faça diferença, acho que, putz, melhor ir para playoff do que não ir, mas... Sim, você acaba pagando o preço desse dinheiro a mais que você ganha, sim, concordo. E só um ponto, para mim, do Portland, minha leitura, posso estar muito enganado, eu acho que eles já desistiram dessa temporada, apesar dessas vitórias meio ao apagar das luzes aí, que eles têm tido nessa última semana, principalmente antes do All-Star Game. Mas, para mim, eles estão fazendo claramente um movimento de pegar alguns jogadores com nome na liga, exemplo Joe Ingles, exemplo o Bledsoe, que ainda tem um certo nome ali, para numa próxima off-season se movimentar direito e aí sim fazer um movimento realmente do tipo, poxa, o que nós vamos fazer? Eles provavelmente, minha visão, ficam fora do playoffs dessa temporada. Não acho que eles vão brigar pelas 14 primeiras posições do draft, não sei, né? Mas estarão ali provavelmente com boas escolhas de draft para o ano que vem, né? Então, eu acho que vai ser um momento ali para o Portland, aí sim dele se decidir. Eu vou reconstruir e vou enviar todos esses ativos, inclusive o Lillard ou o Nurkic, que são os 2 grandes ativos que o Portland tem, embora, né, por trocas e etc. Ou eu vou manter o Lillard e o Nurkic, pegar essa galera, esse bolo todo que eu trouxe aqui na trade deadline e trocar por coisas muito boas e construir um time forte para a próxima temporada. Eu acho que é aí que a gente vai saber a resposta de qual que é o plano do Portland. Não é agora. Agora foi só um movimento, na minha visão, de enxugar salário, de trazer alguns ativos bons para troca, né? E aí depois se virar. Até acho que o Joe Ingles, por exemplo, saudável, cara, uma baita aquisição para o Portland. Baita jogador, excelente jogador. Excelente jogador. Mas eu não sei se ele vai ficar, entendeu? Bons pontos, Rafael Medeiros, como usual. Muito bem, galera. Ainda teve Schroeder no Houston da massa. Você quer comentar essa, mano? Eu acho que essa eu vou deixar para você de lambuja.
Dennis Schroeder, desculpa, o alemão, foi parar em Houston junto com o português Bruno Fernando, draftado esse ano pelo Celtics, e Enes Kanter. Em troca disso, o Celtics recebeu o glorioso Daniel Theis. Cara, eu acho que para mim o ponto é o seguinte: para que serve o Daniel Theis? Para mim, pouca coisa, na minha humilde opinião. Eu acho que ele é um pivô com muita boa vontade mediano. Acho que para o Houston, não acho que o Schroeder vai fazer um grande impacto no Houston, acho que para mim não vai nem ser titular, até porque a ideia é continuar dando espaço para o Jalen Green, enfim. Mas acho um jogador útil, mas também não vejo um cara que vai fazer muito impacto, né? Mas para mim a grande vantagem que eu enxergo aí, porque esse sim é um cara que eu aposto muito, é a saída do Theis. Deixa o Wood, que é o principal pivô no momento, que esse pode ser um ativo de troca mais interessante, na minha opinião, no médio prazo, acho que vem fazendo uma boa temporada, e abre espaço pro turco, pro Alper Sengun, que esse eu acho que é um cara que, tem que dar mais minuto para esse cara tá bem, esse cara, acho que ele, comparando o que se esperava dele, o que ele está fazendo com o que se esperava do Jalen Green e o que o Jalen Green está fazendo, para mim a temporada dele é muito melhor do que a do Jalen Green. Sim. E acho que é um pivô que pode sim ser um cara interessante para ser o futuro do garrafão de Houston aí nos próximos tempos. Então acho que, tira o Theis da fila ali, fica um cara que não vai jogar, que é um cara que ainda não pode fazer aí, servir para alguma troca. Como disse o Schroeder, acho que vai ajudar mais do que o Theis, mas também não acho que é um cara que vai causar um grande impacto. Não é nessa temporada ainda que a gente vai brigar por título, torcida houstoniana, mas tenham paciência. Shengo é o pivô das cestas de costa, né? Só faz cesta de costa para cesta. Ele faz cada uma coisa olhando, ele parece que tá com o olho atrás na nuca. Porque o objetivo não é só pontuar, é humilhar o adversário. Porque o adversário pega a bola para ir para o ataque de novo com um peso a mais nas costas. Muito bem, muito bem. Gabriel, alguma outra troca que você queira comentar dessas tantas que tiveram? Acho que a gente passou pelas principais aqui. Acho que a gente passou pelas principais, Rafa. Talvez possa ter ainda algum movimento de buyout, né? Igual aconteceu com o Bulls agora, né? Mas para a gente ficar de olho, mas acho que a gente passou pelas mais importantes. Vocês sabem quem tá louco por esses movimentos de buyout aí, né? Quem tá ali só na espreita, com binóculozinho para esses movimentos de buyout aí, né? Lakers? Los Angeles Lakers? Exatamente, meus queridos. O Lakers tá ali só na espreita. Se rolar um buyout com um arremessador bom e bom defensor, o Dragic, inclusive, é um cara comentado que pode ir pro Lakers também, se o Spurs der o buyout no contrato dele e ele possa pintar no Lakers. Então, mais gente. Mais uma tentativa de ali para Lakers. Acho que a única que eu, passando um pouco o olho, acho que é uma troca que foi legal para o Celtics. E, cara, eu acho que a gente precisa, voltando à temporada aqui, depois dessa pausa do All-Star, falar de Celtics, que vem numa arrancada fenomenal, foi a troca deles com o Spurs pelo Derrick White. Acho que é um cara muito bom, com energia para o jogo, assim, mal comparando ao Bob Portis, cara que incendeia o jogo, um bom arremessador de três, passou muito bem na mão do seu Greg Popovich, então um cara que na minha visão evoluiu demais lá em San Antonio, no seu jogo, na sua qualidade tática, no espaçamento, na precisão do arremesso. Acho que foi uma excelente troca para o Celtics, muito pouco comentada, até porque o Celtics enviou o Josh Richardson e o Romeo Langford, que não estavam fazendo nada no Celtics. E, cara, acho que eles se deram muito bem com essa troca. O Derrick White é um cara que eu acho que vai ajudar bastante aí nesse elenco do Celtics a dar mais opções para o Smart, para o Jason Tatum, para o Jaylen Brown e assim por diante. Gostei dessa troca. Ele entra um pouco para dar uma rodada na bola, né, Rafa? Você tem alguns jogadores muito do mano a mano ali, que é o Tatum, por exemplo, ele entra para dar essas opções, exatamente o que você comentou. Boa. Basta o Tatum passar a bola, mas eles têm feito isso nos últimos jogos. Muito bem, meus amigos, destaques finais deste domingão, nesse episódio longão aqui.
Da minha parte, só que partiu piscina. Quem mora na Vila Partiu Mariana... Quem morar na Vila Mariana aí, quiser ver um corpo escultural desfilando na sua frente, fique de olho no prédio do Mano Mix. Bom, acho que de destaque final, só comentar do All-Star Game de hoje, pra gente ficar de olho aí. Acredito que o time LeBron deve levar essa rodada aí, mas vamos ver o que tem de show aí. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, mas acho que ela é muito óbvia, né? Cara, a resposta. O Kevin Durant como general manager, ele é uma piada. Não é uma piada. É muito bom. Não faz sentido Eu acho as decisões que ele toma, mas enfim. Eu acho que o time LeBron vai passar o carro. Meu destaque final, além do All-Star Game, a partir das 21h30 hoje na ESPN, né, a transmissão desse jogo das estrelas da NBA. Meu último destaque aqui é para a dona NBA acordar. Eu sei que o Embiid está fazendo uma temporada espetacular. Espetacular mesmo. Mas para mim, o cara que está ganhando tranquilamente o MVP até o momento chama-se DeMar DeRozan. Cara, o que esse cara tá fazendo no Chicago Bulls é insano. Aproveitamento de mais de 60% dos arremessos de quadra. Partidas com mais de 35 pontos todo jogo. Cara, é um absurdo, como diria o craque Neto, o que esse cara tá jogando, e a NBA não coloca esse cara lá na sua corrida para MVP, né? Quer dizer, até coloca, ele entrou agora, recente, mas lá na beirada. Então, cara, NBA, acorde, vai. O Chicago Bulls merece, nem que seja esse título nessa temporada, né? Pelo amor de Deus. Busão da massa. Fato. Fato, cara, fato. Contra dados não há argumentos. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Este foi um episódio mais longo, muito assunto, muitas trocas para a gente comentar. Balançou bem a NBA. Acho que tivemos trocas bem significativas para alguns times aqui. Então, é isso. Fiquem bem, um grande abraço. E esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed 3. Valeu! Valeu, galera. Viu?